Essa é uma questão bem bacana de se fazer sobre as células presentes no sangue humano. Já adianto que é uma questão que aparentemente é muito fácil, mas que gera muita confusão na hora de marcar a resposta certa. Sugestão: faça a questão, depois volte até o vídeo e assista a explicação. Deixe nos comentários se você acertou ou não. Ela foi inspirada em uma questão que foi tirada desse livro aqui, ó, que é um dos livros mais conceituados de histologia que existe, que é o livro do Junqueira e Carneiro. Essa que eu tenho aqui é a 13ª edição. Então é um livro maravilhoso, e sempre quando eu faço alguma questão de histologia, eu sempre me inspiro em boas referências, como, por exemplo, Junqueira e Carneiro. Eu adoro esse livro, adoro esse autor, eu aprendi com ele muito na faculdade, então realmente é um livro que eu dou muita credibilidade. Os tipos celulares presentes no sangue. Quais são os tipos celulares? Nós estamos falando de células, nós não estamos falando de elementos figurados do sangue. Se tivesse perguntado quais são os elementos figurados do sangue, beleza, marca a alternativa E, aqui. Mas não foi isso que foi perguntado, foi perguntado sobre os tipos celulares. Então nós estamos falando de células. A plaqueta não é considerada célula. Repito, com a minha voz, hein? Plaqueta é um fragmento citoplasmático de célula. Tá certo? Não é considerado célula. Por isso que a gente não chama de células sanguíneas. A alternativa é, sim, de elementos figurados. Então, segundo Junqueira e Carneiro, a alternativa A fala de glóbulos brancos ou leucócitos. Só isso que a gente tem de células no sangue? Não. Eritrócitos ou hemácias e plaquetas. Está faltando os leucócitos e as plaquetas não são. Está fora. Alternativa C. Pô, só os leucócitos? Não mencionaram a hemácia. E a alternativa D, exatamente, os eritrócitos e os leucócitos. Essa é a alternativa certa, a alternativa D. Então, essa alternativa E, ela está errada e eu vou explicar o porquê. Primeiro, as hemácias. Hemácias são os famosos glóbulos vermelhos, os famosos eritrócitos. Pode ser chamado tanto como hemácia, como eritrócito, como glóbulo vermelho. Você vai encontrar estes nomes aí. A nomenclatura pode mudar, mas a definição não. Beleza? As hemácias são células, né? São as mais abundantes no sangue. Elas são umas células eucariontes com uma característica diferente. Elas são anucleadas, porque o seu núcleo é perdido durante a diferenciação celular. Por quê? Porque ela é provida de moléculas de hemoglobina que fica no interior da hemácia, que é uma proteína que vai conferir uma cor vermelha ao sangue. Por que o sangue é vermelho? Porque a célula mais abundante do sangue é exatamente a hemácia. Outra característica é uma célula bicôncava. Vejam só essa imagem, que imagem legal, né? Você pode ver que dos dois lados dela é como se fosse um disco achatado e comprimido, tá? As hemácias são produzidas na medula óssea vermelha a partir dos eritroblastos, células originadas pela diferenciação de células tronco mieloides, e sua produção é ditada pelo hormônio eritropoetina, secretado pelos rins. Então, quem é que determina a maior produção ou não de hemácias? Esse hormônio. Esse hormônio vem de onde? Dos rins. É ele que controla a produção de novas hemácias, tá? Esse hormônio é chamado de eritropoetina. O outro sinônimo de hemácia é eritrócito, então é fácil gravar eritropoetina e eritrócito. As hemácias são responsáveis pelas trocas gasosas no organismo, porque são elas que conduzem os gases pelo nosso corpo, tá certo? Então, o famoso CO2 e o famoso O2,
o gás carbônico e o gás oxigênio são transportados pelas hemácias, tá certo? Então, fica a dica aí com relação a essa célula sanguínea. Então, se o rim, através do hormônio eritropoetina, induz a medula óssea a produzir mais hemácia, para onde vão as hemácias senis? As hemácias velhas, vamos chamar assim, né? Não tão funcionais. Vão para o cemitério das hemácias. Onde fica o cemitério das hemácias? No nosso baço. A gente já falou isso em outra questão, né? O baço, ele é considerado o cemitério das hemácias, ele que faz uma renovação dessas hemácias, tá certo? Leucócitos. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? São células também esféricas e nucleadas, de tamanho maior que as hemácias. A principal função dos leucócitos é proteger o corpo contra infecções por micro-organismos ou outros corpos estranhos, partículas, toxinas, etc. Corpo estranho que adentre os nossos tecidos. Cada tipo de leucócito tem um papel específico no combate a infecções. Leucócitos são produzidos na medula óssea, assim como os eritrócitos, que eu acabei de falar, ou em tecidos linfóides e permanecem temporariamente no sangue. Por quê? Porque o local de atuação do leucócito é onde? Na defesa do seu corpo contra infecções. Então, o sangue é um transportador de leucócito, tá certo? As células, elas ficam temporariamente ali. Diversos tipos de leucócito utilizam o sangue como meio de transporte para alcançar o seu destino final, que são os tecidos. Eles são classificados em dois grupos, os leucócitos granulócitos e os leucócitos agranulócitos. Os granulócitos têm núcleo de forma irregular e mostram no citoplasma grânulos específicos. Eles são envoltos por membrana. São 3 tipos de leucócitos granulócitos: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E os agranulócitos, né? O núcleo dos agranulócitos tem forma mais regular e o citoplasma não tem granulações específicas. São 2 tipos de agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. Então, nós temos aqui a representação, tá vendo? Ó? Linfócito e monócito. Essas células aqui são os leucócitos agranulócitos. Os neutrófilos, eosinófilos e basófilos são os leucócitos granulócitos. Pegou? E a plaqueta? Ah, a plaqueta. A plaqueta, o trombócito, também serve esse nome, são fragmentos citoplasmáticos que se originam na medula óssea vermelha também e desempenham um papel fundamental na coagulação do sangue, participa ativamente ajudando ali no tamponamento, no fechamento da hemorragia para que não haja perda de sangue e você entre num choque hipovolêmico. Então, as plaquetas são fundamentais. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente marca aqui facilmente. A alternativa é? Não. A alternativa D. Os tipos celulares que encontramos no sangue humano são os eritrócitos, ou hemácia, ou glóbulos vermelhos, e todos os leucócitos, seja eles granulares ou agranulares.